the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Olá e sejam bem-vindos ao canal Dividendos. Como já é habitual no início do ano, eu quero partilhar contigo, de forma totalmente transparente, os meus resultados de 2025. Não apenas do portfólio de ações ou dos dividendos, mas de todo o projeto que este canal representa. YouTube, Patreon, Seeking Alpha e outras plataformas. Hoje vais perceber exatamente o peso que cada uma tem para mim, como eu faço todos os anos, sem filtros. Começando pelo YouTube, 2025 foi um ano com poucos pontos positivos. Apesar de ter ganho cerca de 2.700 novos subscritores, as métricas de visualização caíram de forma significativa. Uma das principais razões foi a redução por parte do próprio YouTube, de cerca de 20% nas impressões do canal, ou seja, o meu conteúdo passou a ser mostrado menos vezes de forma deliberada. Ainda assim, no total, o canal gerou $569 ao longo do ano, um valor que está muito longe da ideia que algumas pessoas têm que eu posso viver só do YouTube. No Seeking Alpha, uma plataforma de investimento onde eu publico as análises que faço, os resultados foram mais interessantes do ponto de vista esforço versus retorno. Ao longo do ano eu recebi cerca de $390, com mais $100 pendentes ainda por receber, mas para além disso, cada análise publicada dá acesso premium à plataforma durante 2 meses, o que representa, na minha opinião, uma mais-valia clara. Comparativamente ao YouTube, vocês conseguem perceber que exige muito menos tempo para um rendimento semelhante. Falando no Patreon, continua a ser a principal fonte de rendimento do projeto, com mais de 200 subscritores, criou-se uma comunidade verdadeiramente incrível, baseada na partilha de ideias, de opiniões e de estratégias. Em 2025, o Patreon gerou cerca de 11.500 €, um valor superior ao ano anterior, mas importa referir que ao longo do ano eu ofereci 64 livros, o que fez com que as despesas subissem quase 4 vezes, totalizando mais de 1.100 € no ano passado. Neste valor de receita estão também incluídas as vendas do guia de IRS, que eu faço normalmente em abril, e do qual, como eu prometi, doei metade deste rendimento à instituição de Alzheimer Portugal. Associados ao Patreon, houve ainda cerca de 350 € provenientes de sessões individuais ou da escolha de episódios específicos por parte dos patronos e que este ano vão ser renovados com mais oportunidades. Tenho também uma linha de merchandising exclusiva para os patronos, que neste momento representa para mim um prejuízo em cerca de 300 €. No Instagram e no Spotify os rendimentos são atualmente nulos, ainda assim o Instagram continua a crescer de forma gradual, com cerca de 3.600 seguidores, e eu aqui confesso que não sou ativo diariamente no Instagram. Já no Spotify a evolução foi bastante encorajadora. Tem agora mais de 1.400 subscritores, mais de 2.000 pessoas que ouvem o mesmo com assiduidade e cerca de 24.000 reproduções espalhadas por vários países. Passando para o portfólio, este foi um ano de ajustes, saíram 11 empresas e entraram 9 novas empresas, o que, mesmo após a colheita de prejuízo fiscal que eu realizei no final do ano, me deram mais-valias próximas dos 700 €. Em dividendos, 2025 rendeu perto de 1.500 €, descontando aqui já as retenções na fonte, o que corresponde a um valor bruto superior a $2.000 ou 1.700 €. Em termos de performance, o portfólio fechou o ano com mais de 15% de valorização, cerca de meio ponto abaixo do S&P 500. No entanto, estes valores não incluem dividendos. No meu caso, os dividendos representam cerca de 3% adicionais, enquanto no S&P 500 não chegam a 1%. Ainda assim, apesar de ter batido o S&P 500 na prática, e como eu já referi noutras ocasiões, esta não é uma comparação totalmente justa. E porquê? Porque cerca de 30% do meu portfólio está fora dos Estados Unidos, pelo que um termo de comparação mais adequado seria, por exemplo, o IWDA em dólares, onde, digamos, eu fiquei cerca de 6% abaixo. No entanto, quando analisamos o crescimento anual composto do portfólio ao longo do tempo, eu continuo acima da maioria dos índices de referência, incluindo a Berkshire Hathaway, que teve, não sei se vocês sabiam, um ano 2025 relativamente fraco. O único índice que supera o portfólio neste critério é o VUG, o norte-americano, de crescimento, com mais de 18% ao ano desde 2020. No que toca à projeção ou objetivos de longo prazo, as minhas expectativas mantêm-se,
O objetivo aqui é fechar 2026 com um portfólio próximo dos $120.000 e uma rentabilidade de dividendos superior a 2,5%, valores que eu considero atingíveis ou razoáveis. Conhecidos os números, falemos das estratégias ou das consequências. E relativamente às plataformas, a estratégia no YouTube claramente não está a funcionar como eu esperava. Há crescimento em subscritores, mas o retorno financeiro não compensa o enorme esforço da investigação que eu faço, da edição e da publicação semanal. Por um lado, o YouTube continua a ser uma montra muito importante para dar visibilidade ao projeto e interagir contigo. Por outro, eu começo a questionar se não faria mais sentido abdicar do formato atual e apostar, por exemplo, em reuniões semanais exclusivas com os patronos. É algo que eu ainda estou a avaliar e se tiveres sugestões, então deixa-as nos comentários que eu terei todo o gosto em considerar. Eu tinha como objetivo atingir os 17.000 subscritores nesta fase e fiquei claramente aquém. Ainda assim, eu também não estou disposto a abdicar da minha independência para promover empresas ou plataformas que eu considero pouco transparentes. Em termos de afiliação, eu recebi este ano cerca de 4.600 euros, mas esse valor poderia ter sido bastante superior. Eu rejeitei vários projetos e parcerias porque eu quero recomendar apenas serviços que eu uso e que após uma investigação detalhada posso confiar. O Seeking Alpha acaba por ser um side hustle interessante, mas eu não tenho disponibilidade para escrever análises todas as semanas. Já o Patreon é onde eu estou verdadeiramente a apostar todas as minhas fichas. Acredito no crescimento da comunidade, nas dinâmicas que estamos a construir e que eu irei mostrar num vídeo futuro e quem sabe na possibilidade de um dia me dedicar a ele a tempo inteiro. Assim que, se este tipo de conteúdo te ajuda, subscreve o canal no YouTube, partilha este vídeo com quem possa beneficiar desta transparência e se quiseres apoiar diretamente o projeto e fazer parte da nossa comunidade, junta-te ao Patreon. O teu apoio faz, acredita, toda a diferença. Antes de passar às notícias, e porque sei que alguns de vocês gostam de conhecer este tipo de coisas, a distribuição dos meus investimentos está como mostra o gráfico da imagem. Eu conto subir significativamente a minha exposição a cripto, nomeadamente a Bitcoin. Durante o bear market que se aproxima, tenho ali duas posições em automatização de investimento, no Open Bank e na Revolut, e a ideia é usar estas experiências para episódios futuros, com dados concretos, e uma componente de renda fixa, eu diria residual, com maturidades nos próximos 2 anos. Do lado direito vemos a minha liquidez, que sofreu ligeiramente neste final de ano, devido a um gasto inesperado, e também estou a construir umas pequenas reservas de divisas para uma ou outra necessidade de viajar que surja no futuro. Falando desta semana, os mercados começaram 2026 em grande, onde não faltaram índices a fechar acima dos 2%. Dow Jones, DAX, Nikkei ou Xangai, o otimismo esteve um pouco por todo lado. Por cá também há razões para ficar contente com as novas tabelas de retenção na fonte do IRS. Há trabalhadores que vão sentir um pequeno alívio mensal no salário líquido, em alguns casos até 22 euros a mais por mês. Não estamos a falar de uma mudança que transforme orçamentos familiares de um dia para o outro, mas é dinheiro que deixa de ficar retido e passa a estar disponível logo no final do mês, o que para muitas pessoas faz a diferença no dia a dia. Para quem vive com margens apertadas, ver mais algum valor aqui na conta pode ajudar a pagar despesas correntes ou pelo menos aliviar a sensação de um aperto constante. Mas também pode estar aqui a oportunidade de poupar algum e começar a investir já este ano. Nos Estados Unidos, o presidente anunciou que pretende restringir dividendos de empresas da defesa e limitar investimentos de fundos em casas familiares na terra do tio Sam. A ideia aqui é aplicar o dinheiro que iria para dividendos no desenvolvimento da empresa e limitar ou proibir as aquisições de casas por fundos, reforçando assim a segurança nacional ao mesmo tempo que melhora o acesso à habitação para os cidadãos americanos. São medidas que eu diria de algum bom senso. A primeira foi prontamente compensada com a intenção de aumentar o orçamento para a defesa para 1,5 trilhões de dólares. Já a segunda estamos todos de acordo que na teoria é uma boa medida, mas falta perceber se não é apenas fogo de artifício com as eleições intercalares à porta. O que é certo é que os mercados rapidamente precificaram as expectativas e empresas como a Blackstone foram imediatamente castigadas em grande. Para quem tem dúvidas de que isto é tudo um grande clube do qual nós não fazemos parte, o governo português formalizou a candidatura de Mário Centeno ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu. Este é um passo oficial que inscreve o antigo Ministro das Finanças na corrida para uma das posições mais influentes da política monetária europeia. A nomeação agora vai depender do apoio dos Estados-membros e de uma decisão conjunta entre o Conselho Europeu, que tem um presidente português,
e o Parlamento Europeu. Alguns podem estar a pensar que esta nomeação de Centeno, com alguma experiência comprovada em finanças públicas, é um contributo capaz de reforçar a voz portuguesa nas decisões económicas da zona euro, mas não podiam estar mais enganados, já que o cargo exige uma imparcialidade neste tipo de questões. Por cá, ao longo dos anos, o mercado de arrendamento português foi alvo de sucessivas camadas regulatórias, muitas vezes introduzidas para corrigir desequilíbrios reais, mas sem uma visão de longo prazo. Congelamentos de rendas, alterações frequentes na lei, processos de despejo lentos, uma elevada carga fiscal e obrigações administrativas desproporcionadas criaram um ambiente em que formalizar passou a ser visto como um risco e não como uma proteção. Ora, perante este cenário, o que é que vocês acham que os intervenientes optaram por fazer? Bom, recorrer à informalidade em quase 60% dos casos. E atenção, porque a informalidade não protege ninguém, elimina as garantias legais, reduz a segurança contratual, dificulta o acesso a apoios públicos e mina a capacidade do Estado em desenhar políticas eficazes, porque os dados de base na prática estão distorcidos. Ao mesmo tempo, reduz a base fiscal e aumenta um ciclo em que o Estado responde sempre com mais regulação, agravando um problema que na prática quer resolver. E esta dinâmica não é exclusiva da habitação, mas no arrendamento é particularmente visível porque a oferta é estruturalmente limitada e a procura é inelástica. Portanto, quando o custo de cumprir a lei supera o benefício de estar dentro do sistema, o mercado cria sempre um sistema paralelo. Mas há por aí alguém que acredita que a resposta vai ser mais regulação. No portfólio, esta semana abriu a oportunidade de reforçar a minha posição na empresa Adobe, depois de um downgrade por parte de mais um analista na última sexta-feira. O que, na minha opinião, eu considero ser um exagero para uma empresa com excelentes fundamentais, que continua a crescer, com mais de 70% de cota de mercado e que atualmente está a um múltiplo ridículo de 14 vezes os lucros do próximo ano. Lucros esses que a empresa tem crescido a 14% na última década. Portanto, parece-me que estamos perante aqui uma oportunidade semelhante ao que aconteceu com a Meta em 2022. Obviamente que isto é apenas a minha opinião. No que respeita à performance, o portfólio de ações fechou perto dos $111 mil, no que seria uma valorização superior a 2% neste início de 2026. Já em dividendos, janeiro rendeu até ver $10. E é tudo por hoje. Se tens interesse em apoiar este projeto, deixa o teu like, subscreve o canal, passa pelo Patreon, onde até saiu uma nova análise esta semana, e partilha a tua opinião na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. El problema es que nunca es culpa del socialismo. No, la teoría es buenísima. Marx era un genio. El problema es que este Mesías se nos torció. La culpa no es del socialismo, la culpa es que Stalin se volvió genocida. La culpa no es del socialismo, la culpa es que Fidel mató al Che o dejó que se muriera. La culpa no es del socialismo, la culpa es que los Kirchner se volvieron corruptos. Entonces, como la culpa nunca es de la teoría, sino de quien la aplica, el socialismo vive eternamente y pasamos del siglo XIX al del siglo XX, al del siglo XXI, y habrá socialismo del siglo XXII si es que no terminamos entendiendo que si la receta es la que está mal, no importa quién sea el chef que la cocine. Y la receta no funciona en Corea del Norte, no funciona en la Unión Soviética, no funciona en Vietnam, no funciona en Cuba, en Venezuela. Y si nos vamos a colonizar Marte y lo volvemos comunista, tampoco va a funcionar ahí, porque el problema es la receta.